Gente, eu sou comunicadora há 26 anos. Podem dizer assim, nem parece. Não, parece. 26 anos como comunicadora eu tenho. E uma coisa que eu aprendi logo cedo na minha profissão é que toda comunicação só é efetiva, ou seja, ela só cumpre o seu papel quando ela é compreendida, quando ela é sentida e quando ela é lembrada pelo receptor da mensagem. Então, isso vale para toda forma de comunicação, inclusive para a comunicação institucional e política. Estamos num ano de eleição, né, onde a gente volta as atenções aos candidatos, pré-candidatos. Bom, a neurociência, ela é uma ferramenta que pode auxiliar muito na boa comunicação e no bom entendimento entre gestor e munícipe, entre político e o seu eleitor. E para falar sobre comunicação pública e neurociência, nós queremos convidar ao palco o comunicador e escritor Kleber Toledo. Por favor, recebam-no com muitos aplausos. Gente, falha nossa aqui. Kleber Santos, eu não sei de onde eu tirei Toledo. Me passaram alguma coisa errada. Kleber Santos, você está com a palavra, Kleber. Kleber é meu colega comunicador e escritor de livros importantíssimos sobre comunicação e sobre política. Um deles está até aqui, ó. Ele já me deu. Vamos sortear depois? Vamos sortear o lado oculto do voto. Muito bom, né? Esse é o último lançamento do Kleber. Kleber, você tem a palavra. Fique à vontade. Raquel. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu quero começar esse bate-papo nosso contando uma história que aconteceu comigo lá no Congresso do Pacaembu, em São Paulo. Eu estava chegando lá para fazer a palestra, aí eu fui procurado por uma mulher, logo na entrada. E ela me disse o seguinte: Kleber, você tem um minutinho? Posso mostrar uma coisa para você? Eu falei, claro que pode. Aí ela foi até o carro, pegou o que... Acho que está... Bom, pegou e trouxe para mim um caderno, um material encadernado. Na verdade, era uma pesquisa. Ela era prefeita. E ela estava inconformada com o que ela viu na pesquisa. Ela me mostrou. Aí eu fui olhar naquela página, ela abriu exatamente naquela página da pesquisa, e aquela página dizia o seguinte: se perguntava se ela estava fazendo exatamente o que a população esperava que ela fizesse, estava fazendo mais do que o esperado, ou estava fazendo menos que o esperado, ou não sabe nem respondeu. E aí, se trouxer meu celular aqui, por favor, eu tenho mais ou menos o roteirinho aqui, porque está com um problema técnico aqui, né? Bom, e aí, ocorreu que, ao ver aquela pesquisa, lá, eu estou com os números aqui, vou pegar para vocês. Por isso que ela estava muito assustada. Olha os números que deu na pesquisa que ela estava na mão. Na sua opinião, a prefeita Márcia está fazendo... Vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, viu? Não vou dizer de onde é, não. Mais do que você esperava, 15%. Igual o que você esperava, 35%. Menos do que você esperava, 40%. E 10% não sabe, não respondeu. Gente, por que a gestão faz tanto e a população diz que não vê? Essa é uma grande pergunta. Eu perguntei para aquela prefeita se ela tinha... Como é que estava o governo dela?
Falou, estou fazendo entregas, tem inaugurações, ações que estavam paradas eu retomei, e além disso, eu lancei programas novos e coloquei a casa em ordem. Falei, prefeita, você está divulgando? Porque sempre a gente ouve isso, falta de divulgação. A maioria reclama, não estou bem porque está faltando divulgação. Ela disse, não é o meu caso. Eu tenho contrato com a rádio da cidade, eu tenho impulsionamentos. E aí, o que estava acontecendo, na verdade, com ela, é o que acontece em boa parte dos municípios. A comunicação errada. A comunicação mudou completamente. O que funcionava antes não funciona mais hoje. E eu vou explicar para vocês de uma maneira científica. Opa, estamos aqui, a gestora decepcionada. Gente, aqui eu acabei de falar para vocês, esse foi o resultado. Essa é a grande pergunta, por que a gestão faz e a população diz que não vê nada? O antigo modelo de comunicação governamental, baseado em números, não funciona mais. Relatórios, discursos técnicos, isso não funciona. Nós estamos hoje numa guerra muito grande por atenção. E se a pessoa olha ali no feed do Instagram, ela passa e nem olha. A neurociência tem explicação para isso. E eu quero compartilhar com vocês aqui, porque é uma grande virada na comunicação governamental que está acontecendo no mundo todo. Eu, se fosse prefeito ou alguém, chefe de gabinete, se eu tivesse numa prefeitura, eu jamais perderia essa oportunidade de entender isso, porque isso aqui é uma virada de chave. Isso aqui pode custar reeleição ou derrota. Porque a forma que você é percebido ou percebida é que define se a pessoa vai votar ou não vai votar de novo naquele candidato. E a gente sabe que em torno de 40% dos prefeitos não se reelegem. Há uma mudança, há uma renovação muito grande o tempo todo. E muitas vezes é por não entender, não saber como se comunicar e como trabalhar durante o mandato. Nós temos o cérebro humano, a neurociência estudou bem isso, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, ele é rápido, intuitivo, não pensa. E o sistema 2 é lento. O sistema 2 do cérebro, ele é responsável por 10% só. Quando se fala em política, razão 10%, emoção 90%. E esses 90% estão no sistema 1. O que acontece? Quando a gente comunica com número, com convencimento técnico, você fala com o sistema 2 e não entra. Não entra. Para ir para o sistema 2 e ficar registrado, tem que entrar pelo sistema 1, que é pela emoção. A emoção abre a porta e aí fica lá. Se não tiver emoção na fala, se não tiver emoção no mandato, na comunicação, não acontece nada. Não chama atenção e também não fica na cabeça da pessoa. Aqui, por exemplo, essa menina aqui, a Clara, ela morava numa rua de terra e ela passou a vida numa cadeira de roda. Ela nunca tinha ido para a rua sozinha, porque não tinha como levar ali a cadeira de roda, ou quando chovia atolava, ou então era muita areia, não tinha como. E ela viveu assim a vida toda. Até que o governo municipal, o prefeito que assumiu, pavimentou. Ele pavimentou, e aí a Clara pôde sair de casa sozinha. O que eu quero que vocês percebam? É o asfalto? É a obra? É a conquista? Não, não é. A coisa mais importante aqui é que uma vida foi transformada. O resultado da obra.
Qual das duas notícias fica na lembrança? A prefeitura inaugura 10 quadras de asfalto no bairro Bela Vista. Prefeito conquistou o recurso de 2 milhões através de emenda do deputado. Essa é a notícia tradicional. Não funciona. Não cola, não fica. Agora, se a mesma notícia, desde que nasceu há 18 anos, é a primeira vez que Clara sai de casa sozinha. Antes a cadeira de roda atolava na areia e na lama porque a rua não tinha asfalto. Quer dizer, depois de tantos anos, quase 20 anos, ela teve liberdade. A prefeitura resgatou uma vida. Isso é forte, isso toca no coração. A comunicação de governo pode dizer isso, o prefeito lá naquele Instagram que é dele, que ele pode falar à vontade, que a gente sabe que no oficial tem limitações, mas também dá para trabalhar dessa forma. Ele deve trabalhar trazendo a emoção, porque a emoção abre a porta. Aí no final dessa notícia, conta que foi uma emenda do deputado e quanto que ele trouxe para a cidade. Só que aí, as pessoas estavam envolvidas na notícia, tinha aberto o cérebro, o coração, aí entrou aquela informação, o caso da Clara abriu e em seguida aquela informação, chata entre aspas, de números e tal, aí sim ela fixou, porque a emoção abriu a porta. Então é besteira que ficar batendo em conquista em concreto, na verdade é o resultado. Porque o nosso cérebro tem um porteiro. Tem um porteiro, gente. É a amígdala cerebral. Só entra no cérebro aquilo que toca a emoção. Se acontece alguma coisa, você está diante de alguém, a amígdala cerebral, ela emite um alerta. É igual quando você conhece uma pessoa pela primeira vez, você bate o olho, você diz, gostei e não gostei, não fui com a cara. Isso é a amígdala cerebral, ela cuida para a gente, ela fica o tempo todo no alerta. Por isso que a primeira impressão é tão importante. Às vezes eu falo, quando vou fazer campanha política, digo, olha, antes de você começar a postar, a promover, a divulgar que você vai ser candidato, para tudo, porque você pode construir uma imagem errada, e depois para consertar é difícil. Primeiro, então, tem que ter essa imagem definida. Tem que ter, quando eu bater o olho naquela pessoa, ela é o quê? O que ela representa? O que ela vai fazer por mim, o que ela faz por mim? Mas tem que ter definido isso. Aí sim você começa a projetar, porque é uma narrativa completa. Não pode sair do nada, simplesmente aparecer por aparecer. Não significa nada. Mesma coisa com a administração. Os números são descartados e as emoções são guardadas quando você divulga. Aqui no meu livro, como foi comentado aqui, o Lado Oculto do Voto, é o primeiro do Brasil que trabalha, que traz a neurociência política na prática para governo, para candidato. Recomendo aí, se vocês quiserem ler depois, tem no papel e tem também na Amazon, que é no digital. Aqui eu explico bastante essa questão. A nova comunicação, antigamente, a função da comunicação eficiente do governo era informar. Olha aqui, gente, a diferença. Hoje, a função da comunicação eficiente do governo é fazer sentir. Não é informar, é sentir. É diferente. A comunicação informativa que os governos sempre utilizaram, informar, enche de release. Aquele famoso, aliás, aquela prefeita que eu falei para vocês, ela tinha investido uma fortuna naquele papel prestando conta, 50 páginas, entregou de casa em casa. Não adiantou nada, número. Só tinha o valor das obras, só tinha obra. Não tinha pessoas, não tinha transformação. Não é o que o governo fez, é o que a população sentiu que é importante. O jeito certo não é jogar os números fora, é mudar a ordem. Primeiro emoção, depois informação. Primeiro a emoção, depois a informação. Aí sim, aí funciona. Esse é o coração da comunicação neuropolítica aplicada hoje. Emoção primeiro, dado depois,
história antes da estatística e o rosto antes do número. Então, ao invés dos grandes números, conta a história de uma pessoa, de uma mulher que finalmente conseguiu o atendimento com médico especializado. O drama daquela mulher, a história dela, é muito mais forte. Você dizer que aquela mulher é muito mais forte, que ela teve uma vida mudada, ela contando a história dela, porque isso também tira o filtro do político, e quem está assistindo fala, puxa, isso é verdade, isso toca o coração de quem está assistindo, muito mais do que qualquer vídeo maravilhoso que se paga uma fortuna no institucional. Para quê? Para quê? Se não emocionar, se não tocar, não entra no cérebro humano. Obra troca por rosto humano, dados por história de vida. E mostrar a obra pelo olhar de quem recebeu a transformação. O que aquilo mexeu com aquela pessoa que foi beneficiada? O que mudou na vida dela? Ela contando isso, você colocando no seu Instagram, ou ela postando no dela e marcando você. É até mais legal quando a pessoa coloca e marca o político, do que o político marcar a pessoa. E aí, muita gente que está assistindo, se coloca no lugar dela, gente. Sente, a gente tem esse poder de sentir o que o outro sente. Que é o neurônio espelho que a gente tem. O neurônio espelho, alguém abre a boca, outro abre, e começa todo mundo do mesmo jeito. Não é? Então, quando a gente vê alguma coisa, a gente se sente no mesmo lugar, ou imita o que a outra pessoa está fazendo. Então, por isso que, quando um político está com alguém, é fundamental hoje com as redes sociais. Ele está olhando, dando atenção, não descuidar, não passar a ideia de que ele não está nem aí com aquela pessoa que quis cumprimentá-lo, por exemplo. Porque a pessoa se sente aquela outra que foi ignorada, que está ali no vídeo. Ou então aquela que foi abraçada, como o prefeito, alguém abraçou aquela pessoa. Então é importantíssimo que a gente esteja sempre atento, que a emoção a gente está provocando, mas que tipo de emoção, negativa ou positiva? Aí que está, tem que ter muito cuidado. A população não lê relatório, esse é o ciclo da aprovação da gestão. Não lembra dos milhões, ela guarda as histórias que emocionam. Se eu perguntar para vocês, muita coisa, vocês não se lembram mais que aconteceu na semana passada. Mas tem muita coisa da tua infância que eu perguntar agora que você se lembra. Porque teve emoção. A emoção registrou e ficou no cérebro para sempre. E aí, como a gente transforma emoção em narrativa concreta, em release, em falas que grudam na memória? Isso aqui é ouro, isso aqui é o mapa da mina. Ó, começa mostrando a dor. Mostra a solução, gera alívio, só emoção, ativa empatia, gera alívio, alegria, orgulho, e aí sim, reforça o dado, que aí consolida a confiança, o valor, a conquista, o programa que foi desenvolvido. Então a estrutura da narrativa é essa: problema humano, transformação e os dados. A transformação, a emoção positiva, ela trabalha com alegria, esperança e orgulho. E os dados, o investimento realizado, quantos quilômetros de asfalto, mas antes conta quem foi beneficiado com aquela obra. E aqui tem um detalhe muito importante, que é a comunicação episódica, e você tem que corrigir esse erro. O que é isso? Sai uma obra, o prefeito faz um post. Sai um recurso, faz um release e manda para a imprensa. Sai uma agenda, faz uma foto. Só que isso tudo solto, gera barulho, mas não gera memória, que a gente precisa de memória.
O que gera memória é a comunicação estratégica. É quando cada conteúdo do dia a dia está dentro de uma narrativa. Então, o governo, ele tem que ter desde já que emoção que ele vai provocar no governo inteiro. O que ele quer, como é que o governo quer ser percebido. Então, não é só o planejamento de obras e serviços, gente. Hoje, com a nova comunicação mundial, que a neurociência descobriu e está entregando para os gestores, faça uma agenda emocional, de ponta a ponta. Eu quero gerar esperança durante o meu governo e alegria. Trabalha com isso o tempo todo. Os atos têm que trazer alegria, trazer expectativa de futuro melhor. Então isso tem que ser definido. E dentro de uma narrativa. Por quê? Por que o Netflix faz tanto sucesso? O cérebro gosta de episódios, de capítulos. Então, se você sabe o que vai ocorrer no governo, as obras, as ações que vão acontecer, e o tipo de mensagem fica mais fácil ser elaborada, construída, e ela vai sendo colocada semana por semana. Você constrói, não pode, coisa solta, não adianta nada. Não adianta, não pega, aquela colcha de retalho, não funciona. Então, é uma narrativa, é o governo que cuidou das pessoas, então ele vai de ponta a ponta mostrando isso. Um dia alguém falando, outro dia inaugurando, outro dia, enfim, cada momento vem alguma coisa reforçar. Esse prefeito é um tocador de obras, não é das pessoas, não é do social. Então ele tem que ter, hoje está difícil ser tocador de obras, porque o dinheiro está curto. Mas aí ele teria que estar mostrando direto ele fazendo obra. Mas tem que ter uma marca. Marca não é slogan. Marca é muito mais do que isso. O slogan é apenas para botar um selo naquilo que o governo naquilo que deve ficar com a população. E aqui já estou indo para o final, a linha do tempo da narrativa do mandato. Reforço, antes de publicar, perguntem, qual emoção eu quero despertar aqui? Vai fazer a matéria, vai mandar a notícia, vai fazer uma campanha publicitária? Qual a emoção que eu quero despertar? Porque essa aqui é a linha do tempo do mandato, ó. Isso a gente sabe. No início, o prefeito deve o quê? Mostrar proximidade. Ele é gente igual a gente. É um morador que participa, que está junto. Porque a pessoa não votou num político. Ela votou num ser humano que ela entendeu que é igual a ela, que gosta dela, que vai cuidar e que tem muita afinidade. No meio do mandato, mostrar transformações, obras, histórias, tudo com emoção, que já estamos nessa fase. E no final mostrar legado, o prefeito que deixou marca, que mudou vidas. Quando cada conteúdo se conecta a essa linha comunicação, vida e estratégia. E aqui, gente, o penúltimo slide, o exemplo prático, no início do mandato, mostrar o prefeito visitando escolas, ouvindo professores. No meio, mostra a reforma. Ali tem a história do Pedro, que eu pulei aqui hoje, que é um menino que a prefeitura reformou totalmente uma escola, só que o que pegou não foi a obra, mas foi o menino que podia estudar, que não pingava mais, não tinha mais goteira no caderninho dele. Essa história viralizou. Ele podia estudar. A prefeitura trocou o telhado da escola. Então, a troca do telhado foi por último. Gente, às vezes uma matéria dessa, um assunto desse é mais forte do que a entrega da escola. E no fim, mostrar a cidade orgulhosa, final de governo, a educação melhorou, isso mudou a vida dos nossos filhos, isso em cima da questão da educação. Prefeito tem que deixar de ser gestor de obras para ser o prefeito que mudou vidas. Ele pode ser um prefeito que realiza muito, sem problema nenhum. Mas não é a obra, a relação de obra que vai fazê-lo maior ou menor. São as vidas transformadas. Isso tudo fica no hipocampo, que é uma área que a gente tem no cérebro, cheio de gavetinha. Tudo que é emoção fica lá. E quando chega lá no período de reeleição, aquilo sai, aquilo é retirado. E é só o que emociona que fica ali no hipocampo.
Governos fazem políticas públicas, mas o que permanece na memória da população são as experiências humanas que essas políticas criam. Uma gestão não é lembrada apenas pelas obras que constrói. Ela é lembrada pelas vidas que transforma. Muito obrigado aí por estar me acompanhando. Até a próxima e que Deus abençoe vocês. Kleber, antes de você sair, você fez uma promessa. Você, no último Conexão APM, você sorteou o lado oculto do voto. Mas foi uma promessa de eleição, antes de ganhar. Mas você me prometeu. Você me prometeu. E eu quero fazer esse sorteio junto com o Kleber Santos. O Kleber, eu esqueci de dizer que você também é cientista político. A gente tem mais uma coisa em comum. Então, gente, eu quero... Mas a gente só vai fazer esse sorteio para quem ficou aqui, até o fim, com vocês. Tá? O pessoal do almoço não vai concorrer, não. Bora fazer do mesmo jeito que a gente fez no último Conexão? Será que vai acontecer isso aqui? Será que tem alguém? Eu acho que... Eu tô sentindo que sim. Eu estou sentindo que nós temos. Olha, só pelo fato de estarem aqui sentadinhos acompanhando, tem um perfil. O respeito com cada palestrante, a atenção, isso é tão bonito, é tão raro e é tão bonito. E é bom, né? É bom a gente passar conhecimento, porque essas pessoas serão o quê? Multiplicadores desse conhecimento, de ponta, que é o conhecimento que a APM traz através dos seus palestrantes. E o Kleber Santos lançou o lado oculto do voto, certo? O pensamento central desse livro aqui é que 90% do voto é escolhido pela emoção. É como ele falou aqui na palestra. Pelo inconsciente. Pelo inconsciente. 10% apenas é razão. Então, tem isso e tem muita coisa. O Kleber é um pesquisador da neurociência, como a neurociência interage com a política. Então, é super interessante esse livro. Ele já me deu o meu autografado. E a gente vai fazer um sorteio. Agora, quem vai ganhar esse livro, do Kleber Santos, será a pessoa que trouxer o mais rápido aqui uma foto dela ou dele com sua respectiva sogra. Alguém tem uma foto no celular com a sogra? Quero ver, hein? Olha que é difícil, viu? Quero ver, hein? Porque sogra tem uma fama... Quero ver. Eu sempre dei sorte com minhas sogras. Eu tive 2 sogras, dei sorte com elas. Para mim é fácil. Abri o meu celular, tem foto delas. Agora, e vocês? Como é que estão de sogra aí? Quem tem? Epa! Vem aqui. Corre, tem uma corre, aqui, quem ó. chegar primeiro. Chega aqui. Vamos ver. Olha lá, hein? Mas é você juntinho com ela, tá? Olha. Estão juntas na foto? Então? Isso é amor de sogra. Olha aí. Ama a sogra dela. Que legal, que bacana. Que coisa boa. Que sogra sortuda. Como é teu nome? Cristiane. Cristiane. Olha que lindo. Muito bom. Cristiane. Kleber. Palma para Cristiane, gente. Gente, E aí, ó. família unida é isso aí. Boa convivência com a sogra e tem até prova aqui. Ó, fotinha. Da onde você é, Cristiane? Espírito Santo do Pinhal. Olha, merecida. Aí, que legal. Eu adorei a palestra. Que bom, obrigado. Estava de olho no livro dele, né? Mesmo. Que legal. Maravilha. Cadê Obrigada. a foto? Vamos fazer uma foto nossa aqui da... Cadê? Vamos fazer uma foto aqui? Olha lá. Eu também?